Boa noite a todas e todos. Boa noite aos que estão à distância assistindo essa palestra. O Thales e hoje nós vamos trabalhar um tema desse livro, Jesus no Lar. É o sétimo tema. Eu chamo esses temas de parábolas. Tá dando eco. Eu chamo esses temas de parábolas porque são histórias que o Né e o Lúcio transmite, Chico Xavier é o médium, colocando as histórias na boca de Jesus. Jesus tinha o hábito de treinar permanentemente os apóstolos dele. Então, treinava em serviço e treinava. O livro de Urântia fala que toda noite ele fazia uma reunião com os apóstolos, ensinando para eles aquilo que transcendia o que eles precisavam ensinar para a população como um todo. Eles recebiam como se fosse uma pós-graduação da boca de Jesus para saberem muito mais do que aquilo que eles precisavam transmitir. Então, essas histórias desse livro são esses ensinos que Jesus fazia, sempre junto com atividades de oração e bastante diálogo. A história de hoje vai falar sobre o maior servidor, e quem faz a pergunta inicial é Filipe. Filipe é esse apóstolo que está de frente para Jesus, tentando se justificar. Por que tentando se justificar? Porque Filipe, a gente conhece muito pouco da vida de Filipe, mas algumas coisas a gente sabe. Filipe era o intendente dos apóstolos. Ele era o responsável pela manutenção dos apóstolos. Então, Mateus arrecadava o que precisava ser arrecadado, Judas era o tesoureiro, administrava a parte financeira, e Filipe era o gastador. Então, ele gastava o dinheiro. De vez em quando ele ficava em apuros. Ele tinha que falar com Jesus que os mantimentos estavam poucos, principalmente porque Natanael também, Bartolomeu, que era o outro apóstolo, mantinha as famílias com os suprimentos. Então, o Filipe tinha que fornecer aos apóstolos em trabalho e às famílias deles. E os apóstolos, quase todos eram casados e a grande maioria tinha filhos. Então, era muito difícil a administração, tinha que ser muito detalhada. Filipe era uma pessoa pouco imaginativa, mas era honesto, era organizado, ele era insistente nas perguntas e os outros apóstolos, inclusive, achavam estranho ele perguntar coisas óbvias. Mas, pelos evangelhos, a gente sabe que Jesus nunca se negou a responder uma pergunta de Filipe, por mais óbvia que fosse. Essa vez, por exemplo, que está aqui na figura, tinha mais de 5.000 homens, o Evangelho fala, que os pães foram multiplicados para mais de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E não tinha nada mais para eles comerem. Uma coisa imprevista, eles ficaram mais de 3 dias ouvindo Jesus, acompanhando Jesus, e estavam numa região desértica, sem praticamente nenhum fornecedor de alimentos. Era uma área que não tinha comerciantes, não tinha nada. Aí Filipe fica em apuro, porque está todo mundo com fome e ele não tem nada para dar para as pessoas. Ele chega e fala para Jesus: manda eles embora. Está na hora deles irem embora, que não tem nada para eles comerem aqui. Já está anoitecendo. Aí Jesus fala: dá você mesmo de comer para eles. Ele fala: mas mestre, não tem dinheiro. E se tivesse dinheiro, não tem nada para comprar aqui para dar para essas pessoas. E seria preciso muito dinheiro. Aí Jesus fala: o que você tem aqui? Ele fala: esse menino que está ao lado ali tem 2 peixes e 5 pães. Aí Jesus pega e multiplica os 2 peixes e os 5 pães, e o Evangelho fala que todo mundo comeu fartamente e ainda sobraram 12 cestos de pedaços de pães e peixes que sobraram. Então, o Felipe, nesses apuros, ele acabava aprendendo muito. E Jesus fala: por que Jesus pegou o Felipe como apóstolo? Já que ele tinha tanta dificuldade em lidar com a fala, com a imaginação, fazia perguntas óbvias, porque Jesus, os apóstolos de Jesus, na sua maioria, são representantes
da população como um todo. Então, Filipe representava um vasto universo de pessoas que têm as mesmas características dele. São práticos, mas não conseguem teorizar sobre aquela prática. Então, isso é bem interessante. Felipe faz uma, só para vocês terem ideia de uma pergunta de Filipe, Jesus, mostra-nos o Pai. Vocês lembram dessa pergunta no Evangelho? Ele fala, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus fala, Filipe, Filipe, por que você me pergunta isso? Quem me vê, vê o Pai. Você já está comigo há tanto tempo e não consegue me ver como representante do Pai aqui na Terra? Essa parábola que Jesus conta para Filipe não, para os apóstolos como um todo, a partir da pergunta de Filipe, que nós vamos ver daqui um pouquinho, ela pode ser dividida em duas partes. Uma parte que é uma coisa mais negativa, né, que é um serviço por interesse, e uma parte que é o verdadeiro servidor, que é o serviço sem interesse. O Tales vai falar da parte do verdadeiro servidor, do maior servidor. Quando fala maior servidor, está se referindo a Jesus. Jesus, ao contar essa história, ele pega a situação de Israel daquela época, onde tem uma série, os romanos querem mandar, os herodianos querem mandar, os saduceus querem mandar, os fariseus querem mandar, os estrangeiros querem a parte deles. Então, é uma situação muito difícil, bem semelhante ao nosso mundo de hoje. E todos querem mandar, mas não conseguem chegar nos objetivos esperados pelo povo. Então, eu vou falar mais dessa parte, tá? Para introduzir o assunto, a fala de Jesus sobre o maior servidor. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, ele fala do maior servidor e cita vários textos do Evangelho. Um dos textos que ele cita é Mateus 20, versículos 26 a 28. Não é certo? Os apóstolos estão ali brigando. Ah, eu quero ser o maior, você vai ser o maior, você não serve, não sei o que lá. Aí Jesus pergunta: aquele que quiser ser o maior, pode ser o servidor de todos? Aí ele mesmo responde: aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. Você quer ser o maior, Thales? Então você seja o servidor de todos. E aí continua: o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Aí eu penso, o tanto que eles ficaram murchos com o interesse deles, né? Porque antes de ser o maior tem que servir todo mundo, é bem complicado. Aí ele continua: assim como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir. Então esse é o caminho. E tem aqui um pensamento do Chico Xavier. O Chico Xavier, quando ele frequentava o centro em Uberaba, depois ele saiu desse centro e foi para a Casa da Prece, que ele fundou, ele ficava debaixo de um abacateiro todas as tardes. O Bacelli descreve isso. E nessas tardes ele emitia opiniões sobre diversos assuntos. Quando falou de serviço, ele emitiu essa seguinte opinião: às vezes não será possível auxiliar alguém apenas com silêncio. Então, quem acha que não pode servir nunca, se ficar em silêncio, com atenção à pessoa e com amor nesse silêncio, está fazendo um grande serviço. Ele continua, porque há pessoas que, em nos procurando, estão procurando apenas quem se mostre disposto a ouvi-las. Falando aos nossos ouvidos, é como se estivessem falando aos ouvidos de Deus. Olha o tanto que é fácil servir desse lado, mas eu não acho fácil. Ouvir é muito difícil. Eu sei porque a gente liga muitas vezes para um amigo e você acaba tendo que ouvir, mas toda hora você tentava interromper o que ele está falando. Precisa de uma grande paciência. Talvez ele quer falar tudo aquilo porque ele precisa desabafar, precisa te contar das novidades. Então, essa frase é bem interessante. Mas tem o serviço pela voz também.
Servir pela voz é usar essa parte do nosso corpo que foi lentamente desenvolvida pela natureza durante milhões e milhões de anos, desde os insetos, passando pelos batráquios, répteis, chegando nos pássaros, nos mamíferos, até chegar em nós. Então, a nossa laringe, vocês já perceberam o tanto que ela é rica em detalhes e em potenciais. Só que nós podemos usá-la para servir para o bem ou servir para o mal. Muitas vezes a gente está tentado a servir para o mal. Até ali embaixo no quadro tem uma frase do Zeferino, acho que é o espírito, né? A frase é a seguinte: cuidem de suas mentes e de seus corações. Só divulguem coisas boas. Porque quando você divulga coisas más, coisas negativas, você não está prejudicando só o outro, você está prejudicando primeiramente você, que está se envenenando por essas energias negativas. Então, a faringe, que é o nosso órgão, ele foi assistido pela espiritualidade para chegar nesse ponto. E ele serviu, esse órgão serviu quando a gente aprendeu a falar palavras que tenham sentido e tenham concatenação. Você serviu para a evolução de toda a humanidade. Você conseguiu passar o que você sabia pela sua voz para as outras pessoas. E as tradições orais foram facilitando o desenvolvimento da humanidade. Quando chega nos desenhos, então, nas cavernas, as palavras se tornam desenhos, e depois, quando as palavras se tornam textos em livros, a evolução foi acelerada. E hoje que as palavras se tornam sinais eletrônicos, das diversas formas, a comunicação está muito mais acelerada. Dizem alguns filósofos que nós já chegamos na quarta dimensão. Primeira dimensão é energia, segunda é espaço, terceira é tempo e quarta dimensão é a comunicação, que usa a energia para transformar o mundo de uma forma muito mais rápida a partir dos pensamentos, das ideias que você vai transmitindo nas palavras, que muda o tempo. Hoje o nosso tempo está muito acelerado. O que acontece em qualquer parte do mundo, nós acessamos imediatamente, então você não tem mais tempo de espera e transforma o espaço. Então a voz pode ser usada para palavras benditas, ditas para o bem, malditas, ditas para o mal, ou não ditas. E esse não ditas é que é a frase do Chico Xavier. O não ditas está ligado com o nosso pensamento de amor ou de ódio. Nosso pensamento de atenção à pessoa ou de desprezo. E com isso nós estamos mudando o mundo. Quando essa dimensão chegar no ápice e for focada mais no bem do que no não bem, no mal, né? Aí nós podemos entrar na quinta dimensão, que é a dimensão do amor. Porque quando a gente chegar nesse nível de comunicação, nós voltaremos a ter comunicação cósmica. O que os médiums fazem, o que o Chico Xavier fazia, por exemplo, na mediunidade, nesse texto, por exemplo, que nós vamos trabalhar, todos os seres humanos vão ter essa comunicação direta. Nós já tivemos essa comunicação no passado. Nós perdemos essa comunicação. Por quê? Nós caminhamos para o lado errado, a gente estava comprometendo a comunicação cósmica. Agora nós podemos voltar a essa comunicação quando nós tivermos essa vibração alta. A pergunta do Felipe: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Jesus refletiu alguns minutos e contou. Grande multidão se congregava em extenso campo, quando aí estacionou o famoso guerreiro, carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias da guerra provável. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político,
com pesada bagagem de códigos e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos, e não obstante, a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele, surgiu um filósofo, sobraçando volumosos alfarrábios. Alfarrábios eram livros velhos, raros, e dividiu o povo em variadas escolas de crença, que em breve propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento, mas as perturbações que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se, a suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. E o texto, essa primeira parte termina assim, Jesus falando. No extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Quer dizer, com o serviço desses 4 personagens, aquele mundo ali ficou, ao invés de resolver os problemas, ficou com os problemas mais aguçados, né? Vamos ver por quê. Então, por quê? Porque eram servidores por interesse. Era um ego ativando egos. O ego deles era iludido por esse interesse egoísta, né? O ego guerreiro domina pelo uso do poder das armas, domina pelas estratégias da força. O ego político domina, dividindo e implantando a competição, domina pela esperteza dos interesses. Essas são as 2 formas que Jesus apresenta. O ego guerreiro é um dominador doméstico também, não é só dominador de territórios. Hoje a gente pensa muito no ego guerreiro em função das guerras que existem. Mas nas nossas casas, muitas vezes, a gente tem um ego guerreiro quando a gente não aprende a ouvir o outro, a dialogar, né? O ego guerreiro é o líder autoritário. Muitas vezes ele não faz guerra, mas ele controla a população com força, administra de forma inadequada. O ego guerreiro é o ditador sanguinolento, né? Isso a gente não precisa falar muito, que nós estamos vendo todo dia na nossa frente essas realidades. O ego político, ele é corrupto, ele domina pela corrupção, muitas vezes, usando o dinheiro dos outros e falando que está servindo com aquele dinheiro. Na realidade, ele está servindo com parte do dinheiro, porque a corrupção é tão grande. No Brasil, a gente está vivendo essa fase já há muitas décadas. É tão grande que o dinheiro não é suficiente para fazer as obras. A Priscila trabalha em setor público, sabe o quanto que é difícil isso. Calcula uma obra no valor tal e na licitação ela vai lá para cima, né, por causa da corrupção. O ego político também normalmente é feito com falsidades. São falsos, tem um discurso e outra prática, né? E isso não é só o político lá fora. A nossa política também de vida pode ser assim. É desonesto, né? Normalmente o político é bastante desonesto. A gente cita nos dedos da mão os políticos que são honestos. E normalmente eles são muito misóginos. Esses 2
esses dois egos, o guerreiro e o político, são muito misóginos. A gente vê todo dia. Que mulher está fazendo guerra hoje no mundo? Muitas vezes as mulheres fazem guerra em casa, mas os homens falam assim: não, mulher não serve para nada, não. Mulher é fraca. Mulher tem mais que pilotar fogão, não tem que pilotar armas, esse negócio. Hoje a gente está vendo um pouco de mudança nisso. A semana passada mesmo, uma médica foi promovida a general do Exército, foi a primeira general do Exército. Só que ela é médica e a gente espera que ela, como general, consiga no hospital, acho que é o Hospital Regional de Brasília, que ela vai administrar, que nos enfermos que estão lá enfraquecidos, ela consiga, pouco a pouco, colocar a semente do verdadeiro guerreiro. Tá? O verdadeiro guerreiro é aquele que tem um ego mais fortalecido e motivado pelo serviço verdadeiro. O, ele tenta manter a ordem e a segurança para o progresso da sociedade. O ego guerreiro é o dístico da bandeira do Brasil. Ordem e progresso seria o verdadeiro ego guerreiro. Você mantém a ordem para que todo mundo progrida. Né? O político também é misógino. Vocês prestem atenção na campanha desse ano, quando alguma mulher se destacar. Tá? Eu até falei para o Thales que ia falar de um exemplo que eu não vou falar, tá? Mas as mulheres que foram grandes administradoras ultimamente, a Golda Meir, por exemplo, em Israel, ela foi primeira-ministra de 69 a 74, né? No meio daquele tipo de país. Ela foi embaixadora na Rússia antes de ser primeira-ministra. Mas ela foi bastante guerreira e também foi misógina. Não é só o gênero masculino que é misógino. Ela não colocou nenhuma mulher no governo dela e agiu com mão de ferro a administração. Mas tem algumas mulheres que foram bons exemplos. Angela Merkel, na Alemanha, não teve nenhuma guerra na Europa. O próprio Putin respeitava essa mulher. A rainha Elizabeth II foi rainha na Inglaterra durante 70 anos, a rainha que ficou mais tempo administrando a Inglaterra. Também o país cresceu em paz. A Margaret Thatcher, para falar do outro lado, também era mão de ferro, mas sabia administrar com respeito às diferenças. Tem muito isso. Então é isso que a gente precisa aprender. As mulheres entre os guerreiros homens, a gente espera que elas transformem a parte negativa dos guerreiros homens. E na política a mesma coisa. Nesses dois tópicos, eu quero homenagear as mulheres guerreiras, que são batalhadoras da vida todo dia. E os homens guerreiros também. Tem gente que batalha na vida todo dia para sobreviver. Esses que merecem o nosso respeito. As mulheres políticas que estão a serviço da sociedade, nas ONGs, nas associações, na própria família, na educação como um todo. Né? São políticas que fazem a verdadeira política, que é do serviço, serviço à sociedade. Os outros dois egos, o ego filosófico, que Jesus falou, né? E o ego religioso. O ego filosófico também domina, mas domina pelas ideologias, algumas vezes inúteis e infrutíferas, outras vezes gerando descrenças e dissensões. Estou pegando o que Jesus colocou na fala dele. E outras vezes domina interpretando os fatos de acordo com a sua ideologia. Então, torce os fatos. Na época de Jesus era muito comum isso. Né? Esse ego filosófico, ele se manifesta sobretudo nas correntes filosóficas, existencialismo, materialismo, totalitarismo, comunismo, capitalismo. Então, quem está no poder e segue uma corrente dessa, liberalismo, tenta implantar aquilo de todo jeito, sendo que as pessoas são diferentes, cada uma tem o seu caminho. Né? O ego religioso, ele domina valorizando ritos e regras. Eu estava conversando com a Juliana, o tanto que o catolicismo tem ritos e regras. A gente até gosta de vez em quando, mas não pode ser forma de dominar as pessoas. Tem que ser uma forma de aproximar as pessoas de Deus. Normalmente, os ritos e regras afastam o ser humano de Deus, fragilizando-o. Você coloca Deus tão longe que você fragiliza o ser humano e domina pelo uso do medo e das crendices. Né?
A forma positiva do ego filosófico seria você organizar os saberes da sociedade como um todo para a melhoria das condições de vida e das relações humanas que aí se estabelecem. Então, não tem jeito de padronizar isso, não tem jeito de ter uma corrente existencialista para todo mundo. Esse existencialismo tem que ser a partir da realidade. Paulo Freire falava: pés no chão, olhar ao alto. É isso que teria que ser a filosofia. Aqui homenageio as mulheres professoras e educadoras que levam a filosofia de vida para os seus alunos com humildade, paciência e persistência. Esse é o verdadeiro ego filosófico. E o ego religioso, eu não vou nem falar da parte de desprezo pelas mulheres, porque eu tentei ver, fora o espiritismo, qual religião que valoriza as mulheres no mesmo nível dos homens? Eu não achei nenhuma. Tá? Não tem nenhuma. Você pega as religiões mais tradicionalistas, tem toda uma hierarquia baseada no poder dos homens. Mas eu homenageio as mulheres aqui que têm fé e têm coragem de mudar as coisas pouco a pouco. Eu acho que essa mudança precisa. O dia que o mundo for igualitário em valorização da capacidade, independente de gênero, capacidade das pessoas independente de gênero, nós vamos dar um salto de qualidade em nossa vida. Resumindo, o ego centrado em si mesmo, né, que é o egoísmo, não é aquele ego que constrói um mundo novo, é o ego destrutivo, o ego que está enganado da função dele, né, gera escassez. É o egoísmo é o ego adoecido, a fonte de todos os males. A gente está enjoado de ver isso na doutrina espírita. É o ego preso às coisas transitórias, aparências, cargos, ideologias, status social e religioso, poder político e econômico. É o ego fechado em si mesmo, ignorando o todo e todos. Ignora tudo, só pensa nele mesmo. É o excesso de si mesmo excludente dos interesses alheios e dos valores morais e coletivos. Quando a gente pensa nos valores morais e coletivos, não tem como ter esse ego adoecido. O seu ego tem que crescer e se transformar em self, né? Quando o ego se transforma em self, ele está a serviço do self, do eu maior, né? Ele passa a ser um altruísmo. Então, ele nunca é senhor. Quando o ego se equilibra, ele enfraquece o egoísmo. Quando eu vejo as coisas por todos os lados dela e não só por o meu lado, o egoísmo se enfraquece. O ego se equilibra quando está a serviço do self, o eu maior. O ego se torna apto a servir ao praticar a fraternidade e a caridade. Quando o ego muda, o foco do ser, do ter, passa a ser. Ao invés de ter domínio sobre os outros, você passa a ser cooperador com os outros. Quando você descobre o ser, você descobre o seu verdadeiro valor. Ser vindo. Já viram a palavra ser vindo? O ser vem para a gente, não o ter, né? Paulo falava: não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim pela graça. Então ele tinha superado esse ego negativo e estava com esse ego construtivo de uma nova vida, de um novo ser. E o altruísmo é o ego conduzindo o ser humano ao divino. E agora o Tales vai falar sobre o altruísmo. Então, iniciando a segunda parte do texto, né? Ele diz: certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia, não trazia armas, nem escrituras, nem discussões, nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas.
Não pregava doutrinas espetacularmente. Todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se, lavrando uma resga de campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com os seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia nas suas experiências a todos os que se propusessem a ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Obrigado, Irina. Então, essa segunda parte do texto, ela começa com um servidor que se destaca dentre todos esses que apareceram antes pela sua simplicidade. Ele não carregava armas, não carregava nenhum livro, nenhuma ideologia, não carregava nenhum símbolo religioso. Ele simplesmente chega e começa a trabalhar. E isso é o que evidencia ele diante desses outros servidores. Ele fazia sem mostrar que ele estava fazendo. Ele fazia um bem simples, modesto, humilde, sem ostentação. Para entender melhor esse serviço o maior servidor, a gente trouxe aqui 4 tópicos do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 13, que é o capítulo que fala que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita. Esse capítulo ele inicia com Jesus falando sobre fazer a caridade sem grande anúncio. Fazer a caridade sem grande anúncio, que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a mão direita. Então é deixar o orgulho, deixar essa necessidade de aprovação dos outros e praticar a caridade sem mostrar. Hoje em dia a gente tem uma nova forma de ostentação que é a internet. Muita gente faz a caridade, pega o celular ali, olha aqui que eu estou fazendo, posta, mostra para todo mundo, numa forma de ostentação. É, E esse fazer o bem com simplicidade, modéstia, humildade, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, ele possui um duplo mérito: o da caridade material e o da caridade moral. O da caridade moral permite que se possa fazer o bem sem que haja uma submissão do beneficiado. Esse beneficiado não fica com um sentimento de dívida nem de inferioridade. Porque muitas vezes, se for dar esmolas e fazer toda aquela anunciação, como os fariseus faziam, eles se colocavam numa posição muito acima. E o beneficiado, ele, de certa forma, é humilhado através dessa caridade. Então, a caridade moral, ela permite que não haja essa humilhação de quem está recebendo essa ação, essa caridade. E focando agora nessa última frase, o benfeitor sente-se beneficiado. A generosidade verdadeira,
Somente é aquela em que o benfeitor muda de papel e se coloca no lugar do beneficiado. Se coloca em questão de empatia, de se sentir como aquela pessoa, e se coloca também sabendo que ele é quem está sendo beneficiado pela ação da caridade. E somente assim ele realmente recebe esse benefício. Estou falando da caridade moral e a caridade material. O Irineu trouxe um textinho também do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar e fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem de bem seria o fim do ódio, dos conflitos, das injustiças, das misérias. Aceitar-nos uns aos outros sem julgamentos indevidos, sem críticas pelas diferenças, sem sofrimento por falta de perdão. Pensar nos necessitados como nossos irmãos, irmãs, muito amados, querendo sempre o seu bem material e espiritual. Servir com amor em pensamentos, sentimentos, palavras e ações. A caridade material, diferente, a caridade moral, diferente da caridade material, nada custa. A gente não precisa gastar um tostão para praticar caridade moral. Porém, ainda assim, ela é a mais difícil de ser executada, porque ela consiste em ajudar o necessitado, em ouvir, como foi dito antes, ouvir o irmão que quer falar, em não julgar, ouvir sem julgar o outro, acolher, em suportar as reclamações, as queixas, ignorar as ofensas, é amar, como a música que a Elisa cantou hoje, amar como Jesus amou. E isso é o que falta muito hoje, né? Falta pessoas que possam ouvir, faltam pessoas que possam acolher. Então, muitas pessoas hoje procuram clínicas e psicólogos, psiquiatras, porque elas não têm quem os ouçam dentro de casa, nos ambientes em que elas vivem, e muitas vezes essas angústias delas não são externadas, então isso gera uma doença nela. É o que faltava no tempo de Jesus, por isso ele traz-nos essas mensagens, é o que faltava no tempo de Kardec, por isso ele traz o Evangelho segundo o Espiritismo, e é o que ainda falta hoje. Mas a gente segue no caminho para tentar melhorar pouco a pouco. Essa caridade, como diz ali na a última frase, ela pode ser feita por meio de pensamentos, que são as vibrações, as preces. Quando a gente faz uma prece por uma pessoa que a gente sabe que está sofrendo, por meio de palavras, são os conselhos, as consolações quando alguém está triste, alguém se sente desconsolado. Uma pequena palavra, pouca coisa, pode mudar o dia da pessoa. Elogios, você está tão bonita hoje, adorei a sua roupa, adoro esse jeito que você fala comigo. Às vezes, um simples bom dia, animado, no início da semana, no início do dia, pode mudar completamente o dia de uma pessoa. E por meio de ações, ações como escutar o outro, ações como um simples sorriso, ações como o Caju e a Kelly fizeram hoje, uma ação lindíssima, que com certeza deve ficar gravado na mente de cada criança, que vão crescer com essa ideia. Então, é uma semente que a gente planta, que cresce e que no futuro dá frutos. Lembrando também que uma não pode dispensar a outra. Se eu tenho condições de praticar a caridade material, eu vou praticar a caridade material.
Não dispensando também a intenção da caridade moral. A imagem está ali para representar o que vale, que é a intenção. Se eu pratico a caridade material sem intenção da moral, é uma atividade sem alma, sem sentido. Então as duas devem estar juntas. É o que o servidor que Jesus mostrou para a gente faz. Ele pratica essa caridade unindo as duas, a caridade moral e a caridade material. Porém, eu faço caridade, eu escuto o próximo, ai, mas ninguém me escuta. Ninguém me escuta, ninguém faz nada por mim, ninguém me dá bom dia. Onde eu trabalho, todo mundo chega de mau humor. Eu faço tudo por todo mundo, mas ninguém faz nada por mim. Quem já se deparou com esse tipo de situação? A clássica frase: ninguém faz nada por mim, para que que eu vou fazer pelos outros? Né? Esse tópico, benefícios pagos por ingratidão, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa com a pergunta de Kardec para os espíritos: e sobre aquelas pessoas que deixam de fazer a caridade, porque sempre que elas fazem, elas são pagas com ingratidão? E a resposta dos espíritos é: quem faz o bem esperando gratidão tem mais de egoísmo do que de caridade. E agora eu vou ler o textinho ali também. Ajudar sem apego egoísta, sem interesse orgulhoso, com humildade e gratidão pela oportunidade de ser útil aos carentes de recurso, aos abandonados pela sociedade, aos excluídos dos direitos humanos, aos necessitados de apoio moral, sem nada esperar em troca. Qualquer benefício feito com amor jamais se perde, nem para o beneficiado, nem para o benfeitor, nem para a humanidade. A ingratidão, quando a gente interpreta ela com essa visão do presente, ela pode ser algo ruim. Se eu estou sempre com essa visão do presente, da vida de agora, a gente tem que lembrar de que a vida não se limita ao hoje. Então, provavelmente, essa pessoa que retribuiu você com ingratidão hoje, no futuro, ela pode dizer para você: puxa, eu não soube te agradecer, mas agora eu te agradeço. Muito obrigado. E a gente encontra vários casos desses na vida, né? Nós somos os ingratos do passado. Nós temos a noção espírita de que provavelmente nós fomos aqueles que crucificamos Jesus. Nós estávamos lá gritando Barrabás para libertar, crucifica Jesus! Mas ele nos perdoou e aqui estamos nós com uma segunda chance. E se ele nos perdoa, se o Pai nos perdoa a todo momento, quem somos nós para cobrar do outro essa gratidão? E, dando foco ali, que qualquer benefício feito com amor jamais se perde. É uma semente. É uma semente o trabalho da Juliana e da Kelly. É uma semente que a gente planta aqui todo domingo, que vai crescendo aos pouquinhos, vai se tornando uma árvore, e no futuro a quantidade de frutos é grande. E o último tópico, a beneficência exclusiva. O que é essa beneficência exclusiva? A beneficência exclusiva é aquela que é praticada somente com aquela pessoa, aquele grupo que tem as mesmas opiniões que eu, as mesmas crenças que eu, o mesmo partido, as mesmas ideologias, a mesma etnia, é o mesmo grupo que o meu. Então é muito fácil praticar.
a caridade com aquele que se encontra próximo e é muito parecido comigo. E é isso que o político e o filósofo, esses dois últimos egos do texto, fazem, né? Eles dividem as pessoas em partidos. Então as pessoas passam a fazer o bem somente com aquelas que se encontram no mesmo partido. Irineu, você é do partido A, eu sou do partido B, então eu não vou mais falar com você, porque eu não concordo com o que você pensa, as suas opiniões são diferentes da minha, eu não quero mais falar com você, não quero mais fazer palestra com você. Período de eleição, quantos casos a gente não vê isso? Das pessoas se dividindo, ao invés de juntarem, as pessoas brigando, discutindo, ao invés de conversarem. Poxa, eu gostei tanto da sua ideia. Eu tenho a minha ideia também. Olha essa ideia. Eu não concordo com o que você diz, mas a gente pode chegar num acordo. E ali o textinho: todos os homens são irmãos. Quem serve bem, ajuda, sem olhar a quem. O verdadeiro servidor ajuda sempre, sem considerar cor, classe social, crença, opinião, gênero, idade, opção política, nacionalidade, moralidade. Deus é Pai de todos. Seu amor universal é incondicional. Deus ama a todos igualmente. Devemos lembrar que todos nós carregamos em cada um as partículas divinas. Por mais que você não goste, não se dê bem com a pessoa também recebe o perdão de Deus. Devemos enxergar no próximo, o verdadeiro cristão, ele enxerga no próximo um irmão, ele não consulta a crença, a opinião. E para finalizar, antes de ler o Irineu falar, como resultado do trabalho em conjunto, esse trabalho pelo bem em que todos se unem, do maior servidor, há aquele trecho em que ele fala que ao redor dele viçavam a saúde, a paz, a justiça, a fraternidade. Então, concluindo, o bom servidor é o que serve, ajudando os outros a servirem. O bom servidor multiplica a caridade, com a alegria de semear amor em todo lugar. O maior de todos os servidores nos abençoe. Para reflexão: entre o poder de mandar e o mérito de servir, qual você anda escolhendo? E a frase de Jesus no final da história. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu, pelo bem que proporcionam ao corpo e à. Então, para concluir aqui, fora da gravação, quem serve verdadeiramente é quem ajuda os outros a servirem verdadeiramente. Ué, tudo bom? Obrigado.